Bom dia a todos! Como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo. Hoje é o primeiro dia útil do novo ano, do ano novo de 2024, dia 2 de janeiro, uma terça-feira. E vamos em frente, o ano está começando. Tivemos aí várias notícias desencontradas aí na TV, tsunamis, terremoto no Japão, escala Richter 7,5, vendaval aí no litoral, enfim, o ano começou bem, bem normal mesmo, bem como a gente está acostumado. Alguém precisa tirar as pilhas do brinquedo quebrado chamado Zelensky. Vocês devem ter assistido muitos filmes aí, o Brinquedo Assassino, a Máquina Mortífera, né? Sempre tem uns filmes assim que tem aqueles palhaços, com aquelas máscaras, né? Aquelas máscaras sinistras, né? Que é bem a cara do sionista e ucraniano. O fato é que o senhor Mister Zelensky diz que a guerra ensinou os ucranianos a resistir aos ataques russos e a se adaptar às dificuldades. Ele quer agora se colocar no papel assim de uma resistência, de uma espécie de mártir, né? E aí ele inclui aí as dificuldades, por exemplo, os apagões, o não funcionamento da indústria, as ameaças ao transporte público, a dificuldade de exportar, né, ou de importar, e a imprensa vai dando corda para ele, para o seu boneco preferido, para o seu marionete. Cúmplice de tantas mortes, né? Um verdadeiro desvairado no poder. O que seria correto aí? Reconhecer a derrota da OTAN. Reconhecer a derrota da OTAN. Mas Mr. Zelensky sabe que isso aí seria assinar sua sentença de morte, pois que a OTAN vive de vender armas, de fornecer armas e criar situações onde ela possa criar uma demanda por armamento, já que ela trabalha para Raytheon, para Northrop, né, para Lockheed, para o Pentágono norte-americano. Hoje seria um ato de grandeza, um gesto humanitário, você reconhecer que você perdeu a guerra e partir para a negociação. Ninguém vai exigir esse papel de nobreza de um indivíduo que está lá para perder a guerra. Ele está lá para isso. E vai persistir numa guerra que já está perdida, que é uma guerra por procuração, e vai ganhar rios de dinheiro. Ele é pago para isso. Ele e um reduzido núcleo de oligarcas, né? E com isso, quem perde? Quem perde nas guerras, pessoal? A população civil. Mais e mais pessoas terão de emigrar para a Europa ou para a própria Rússia e estarão sob o risco de uma viagem penosa, uma viagem arriscada, correndo o risco de pegar uma doença, sofrer um acidente, enfim, viver num estado de penúria. Famílias e mais famílias e mais famílias, ou pessoas e mais pessoas, deixando a Ucrânia, que é o campo de morte, onde o rei do cemitério aí é o próprio Zelensky, né? Ele está vendendo aí mais uma game changer, né? Os caças F-16, prometidos pelos neocons lá de Washington. São aqueles vendedores, né, do Pentágono, né? O que só servirá para fustigar ainda mais os russos. Você então inunda o quintal da casa dele, da casa da Rússia, com armas, né? E culpa ele por ele se defender, né? E então eles vão fazer, os russos vão fazer ataques preventivos ainda mais impactantes. Aliás, fez o ataque mais impactante aí de toda a operação militar especial aí anteontem. E vai, naturalmente, lesar as infraestruturas ucranianas. O Mr. Zelensky falou no seu discurso que é preciso que aumente o número de recrutas
que é o mesmo problema que ocorre nos Estados Unidos hoje, né? Eles não conseguem número suficiente de pessoas para servir o exército. Os Estados Unidos está numa situação muito difícil. O americano jovem, o americano em idade de serviço militar, de prestação obrigatória de serviço militar, ele não quer mais servir o exército. Ele sequer quer servir o exército, quanto mais a ser militar. Então, assim, já os Estados Unidos não é mais aquele. E a situação da Ucrânia é um pouco pior, né? Porque ela já perdeu a maioria dos seus, digamos, profissionais da guerra. Ela teve os seus exércitos, tanto o original, lá no início de 2002, quanto os exércitos que posteriormente a OTAN ajudou a criar. Inclusive muitos exércitos com um grande número de mercenários. O fato é que ninguém mais quer servir numa guerra inútil e numa guerra mortífera, que não conduz a absolutamente nada, exceto a prejuízo e morte. Então ele está convocando aí jovens, adolescentes e idosos, porque você não tem mais pessoas em idade, vamos dizer, onde você está no auge do seu poderio físico, aí dos 20 até os 35 anos. Infelizmente, essas pessoas não estão mais na Ucrânia. O fato é que essa loucura toda para provocar a Rússia, já que o Ocidente, leia-se Estados Unidos, escolheu a Rússia, que já estava plenamente disposta a colaborar com o Ocidente, lá na queda da União Soviética. Ele foi fustigando, apareceu um indivíduo, né, que aparentemente era um colaboracionista lá da época da queda da União Soviética, e que na verdade ele não era colaboracionista, ele era um verdadeiro estadista, que levantou a Rússia de uma situação de caos, desemprego, inflação, e de repente na queda lá da União Soviética você tinha um grande número de russos que estavam vivendo agora em países lá da Cortina de Ferro que não eram mais parte da União Soviética. Então foi um grande problema. O fato é que ele levantou a Rússia. O povo russo é muito conhecido por sua capacidade de sobreviver e de lutar intermitentemente. Muito bem, pessoal. Então, eu acho que a história do Ocidente atual está sendo escrita por drogados e pervertidos, literalmente, idiotas com poder, que são os neocons americanos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre quem são os neocons americanos e por que eles são tão fanáticos pelo excepcionalismo letal dos Estados Unidos, e que não é mais aquele, né? Não é mais letal coisa nenhuma, ele só serve para causar mais estragos à imagem dos Estados Unidos, que já não é nada boa. Veja, por exemplo, o que está acontecendo lá em Israel, né? Aliás, por falar em Estados Unidos, veja só, falar um pouquinho sobre essa questão. O inimigo dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que não vive sem um inimigo, né? O nome desse inimigo mudou muito ao longo dos anos, né? Passou aí do comunismo para o islamismo. Mas assim, quem que é o inimigo dos Estados Unidos? Qualquer país, qualquer nação, qualquer sociedade que ouse ficar independente do poder ocidental e que tenha um território estrategicamente útil em recursos naturais, ou que simplesmente oferece uma facilidade para a dominação dos Estados Unidos. Você pode observar que os Estados Unidos só faz guerra contra países sabidamente militarmente fracos, como o caso do Vietnã, do Afeganistão, do próprio Iraque, e assim vai. Os líderes dessas nações, que são vitimadas aí pelo poder das armas americanas, os líderes são eliminados de forma violenta. Por exemplo, Mohamed Mossadegh no Irã, Arbenz na Guatemala, o Salvador Allende no Chile, né?
o Muammar Gaddafi, o Saddam Hussein, ou simplesmente eles são assassinados, caso, por exemplo, do Patrice Lumumba, na República Democrática do Congo. E, ao mesmo tempo que ele elimina os líderes das nações que ele quer lesar, que ele quer roubar o petróleo, o ouro, os diamantes, os recursos naturais, os minérios, as terras raras, enfim, tudo que tem valor econômico, ao mesmo tempo ele tem o poder de difamar nos meios de comunicação ocidentais sistematicamente, difamar sistematicamente. Por exemplo, como ele fez com Fidel Castro, com Hugo Chávez e agora ele faz com o Vladimir Putin. E o papel de Washington na Ucrânia? Veja, é o mesmo de sempre. Só que é um papel muito trágico para todos nós. Pela primeira vez, desde os anos Ronald Reagan, que é adorado aí pelos neocons e pelos neoliberais aí da Faria Lima, os Estados Unidos ameaçam levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. A Europa Oriental e os Balcãs agora são postos militares avançados da OTAN. O último estado tampão aí fronteiriço com a Rússia, que é a Ucrânia, está sendo dilacerado aí pelas forças fascistas desencadeadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia através da OTAN. E assim, quantos ocidentes que apoia isso daí? Um Estado neonazi num país onde os nazistas ucranianos apoiaram o Adolf Hitler. E agora isso é colocado abertamente. Eles perderam todos os limites do que eles inclusive podem dizer. Tal como as ruínas do Iraque e do Afeganistão, a Ucrânia foi transformada num parque temático da CIA, gerido pessoalmente pelo diretor da CIA, o John Brennan, em Kiev. Então ali você tem dezenas de unidades especiais da CIA e do FBI, gerando na mídia uma ideia de que eles estão criando uma estrutura de segurança na Ucrânia e na prática estão supervisionando ataques selvagens contra civis. Ataques contra aqueles que se opuseram ao golpe de fevereiro. Muito bem, pessoal. Então, hoje foi aí um vídeo aí de análise sobre esta guerra perversa e que já está vencida pela Rússia. A Rússia vence aí 40 países que estão fornecendo armas. Por quê? Porque são países lacaios, submissos, países que não têm soberania e que estão servindo ao esforço de guerra do Ocidente em nome de uma mentira, em nome de uma falácia, de que a Rússia é o país agressor. É claro que a Rússia ia se defender e ela não vai parar de se defender, porque foi o que ela sempre fez ao longo de sua história. Para terminar o vídeo, uma outra notícia que chegou para nós é que sobreviventes daquela rave lá na fronteira de Israel com a faixa de Gaza, que foi atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro, está processando as forças de segurança de Israel por danos, por sua negligência. A tragédia poderia perfeitamente ter sido evitada. Então hoje foi um vídeo bem comum para falar aí da Ucrânia e de Israel. Vamos seguir em frente. Obrigado a todos. Dá o seu like, faz um comentário, traz um seguidor para o nosso canal. Até a próxima. Fiquem com Deus.